Oi, Queris. Hoje eu tive de trabalhar um pouco sobre um assunto que eu adoro, que é falar sobre a história da perfumaria e como a perfumaria, de uma certa forma, trabalha em conjunto com as observações do que está acontecendo no mundo para trazer, em forma de perfumes e conceitos, produtos que falem com o nosso ethos, né? Com o ethos de um povo, com o que o povo passa, sua cultura, seus costumes e também sobre as situações do cotidiano. E uma coisa que deixa muito clara é que toda situação econômica gera um comportamento social diferenciado no público. Se a situação econômica é boa, todo mundo fica eufórico. Se a situação econômica entra numa descida, numa catástrofe, numa queda, todo mundo fica nostálgico, a sociedade fica triste, entra em depressão. Então, a gente conclui que muito boa parte do que acontece no mundo gira em torno do dinheiro, gira em torno dos valores, o quanto nós conseguimos para trabalhar o suficiente para nos manter a nossa vida, manter a nossa felicidade. E a fragrância, assim como a moda, acompanham essa oscilação do mundo. E foi isso que nós trabalhamos hoje, para falar sobre a história da perfumaria moderna. E é impossível falar de perfumaria moderna sem falar da França, né? Porque por mais que a gente saiba dos egípcios, da participação dos egípcios, dos gregos, dos árabes, para ingredientes, para destilação de ingredientes, foram os franceses que finalmente trabalharam bem esses ingredientes para que eles virassem perfumes. Então, para mim, a perfumaria moderna começa na segunda metade do século XIX, em 1850, por aí, porque foi a partir dessa época que houve a descoberta da máquina a vapor e também a possibilidade de destilar ingredientes para a perfumaria em grande massa, para que todos tivessem oportunidade de usar perfumes. Então, antigamente, a perfumaria, até o século XIX, era o privilégio da aristocracia, e a aristocracia era a realeza, né? Não somente reis, imperadores, mas aqueles que viviam ao redor na aristocracia. E eram pessoas que gostavam de perfumes super intensos, normalmente trabalhavam com extratos, perfumes intensos, e tinham um perfil social bastante snob e arrogante até. Basta a gente assistir um pouquinho de Downton Abbey e por mais que a gente entenda que aquelas pessoas até queriam o bem dos outros, elas mostravam isso com arrogância, que era próprio da época. Era uma época de austeridade também, o final do século XIX, quando a gente pensa na era vitoriana, que afetava toda a Europa. Então, nessa época, as pessoas usavam como moda roupas comuns a todos, mas todas fechadas, mangas compridas, ninguém mostrava o braço, não havia decotes. E, ao mesmo tempo, em termos de fragrâncias, as fragrâncias eram toleradas, mas não usadas em abundância, nem mesmo na aristocracia. As fragrâncias eram para ser usadas à noite e não durante o dia. Era uma espécie de padrão no uso de fragrâncias. Contudo, houve uma virada do século XIX para o século XX, quando tudo mudou. Era uma época de relativa euforia. Foi antes da Primeira Guerra, então o mundo estava em euforia, tudo estava caminhando super bem. Por isso que a Primeira Guerra foi uma surpresa para muitos, né? A França iria sediar uma exposição mundial.
E foi quando eles construíram a Torre Eiffel até para isso. Muitas pessoas foram contra, porque acharam que a torre não combinava com Paris. Mas, enfim, hoje é outra história, né? Mas as pessoas, naquela época, para essa exposição, viram pela primeira vez elementos do Oriente que foram trazidos para essa exposição. Foi quando o Oriente se apresentou ao Ocidente. Então, isso influenciou muito a moda da época, demais. As mulheres começaram a observar o uso de turbantes nos cabelos, começaram a ver roupas bufantes. Então, tudo que elas não conheciam no Ocidente e viram do Oriente começou a ser incorporado na moda. O uso de mulheres fumando cigarrilhas, como aqueles cigarretes turcos, tudo começou a entrar numa espécie de modismo e que afetou o Ocidente. Na perfumaria isso não foi diferente. Houve a entrada das madeiras, porque até então os perfumes eram muito à base de cheiros de flores. Era cheiro de rosa, cheiro de jasmim, e assim começaram a entrar as resinas, as madeiras e as notas diferenciadas de especiarias. Então vejam, madeiras, especiarias, resinas, tudo isso era novo na perfumaria e já deixava um estalo nas mãos de um perfumista que era capaz de criar coisas diferenciadas. Afetou, sem dúvida nenhuma, Guerlain, que era Aimé Guerlain, muito fascinado por notas diferenciadas, ele queria saber tudo o que estava ocorrendo e por isso a Guerlain marcou a sua história com notas orientais, lá no comecinho do século XX. Há também uma influência muito grande sobre designers. É muito interessante porque moda e perfumaria começam a andar juntas justamente no início do século XX, principalmente nos anos 20, no pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918. Depois disso, o mundo começou a entrar num período de euforia. Acabou a guerra, parece que a paz seria duradoura, e os anos 20 foram marcados por total euforia. É muito correto a gente dizer que a emancipação das mulheres nos anos 20 foi maior do que qualquer outra década, maior do que dos 30, dos 40, dos 50, certamente, e voltou a ter essa emancipação nos anos 60 para os anos 70. Aí começa, assim, a Revolução Feminina. Mas nos anos 20 houve uma emancipação como nunca. E Coco Chanel se destacou como a designer que melhor soube trabalhar essa influência da moda na perfumaria, porque ela foi a primeira a sacar que a sua moda poderia andar junto com o perfume. Assim nasceu o Chanel número 5, que este ano, agora em maio, fez 100 anos de existência. Um perfume icônico e que marcou toda uma época, uma era, não só uma geração, mas diversas gerações até os dias de hoje. Então, Chanel, embora outros designers tenham feito isso, Chanel foi a que melhor entendeu e sacou essa oportunidade já nos anos 20, nos anos da euforia. Ter uma roupa Chanel era muito difícil, cada vez mais complicado, mas ter um perfume Chanel, se você guardasse um pouquinho de dinheiro, era a forma de você estar ligado ao estilo de vida da marca, a mostrar que você era avant-garde, era uma pessoa para frente, porque Chanel foi uma das primeiras a cortar o seu cabelo no estilo Chanel.
então de uma forma um pouco mais masculina, mas ela trazia feminilidade para esse estilo. Ela trouxe rendas para as roupas, encurtou a barra das saias, trouxe bolsos para casacos e roupas femininas, trouxe a calça comprida, trouxe a listra para as camisetas, ou seja, ela revolucionou a moda feminina. Com a fragrância, era como se você, usando o perfume Chanel número 5, estivesse usando todo o lifestyle ou o estilo de vida da marca Chanel. Todo mundo queria ser Chanel, todo mundo queria usar as roupas de Chanel e quando não podia, usava o seu perfume. O sucesso foi estrondoso. Chanel número 5 se tornou a fragrância mais desejável do mundo e não deixou de ser até os dias de hoje. Um século já de existência, a primeira fragrância que tem um século e continua nos primeiros lugares em todo o mundo. Bom, ainda nos anos 20, aqueles anos de euforia, Guerlain dá o troco com Shalimar, uma fragrância que marcou o estilo oriental nas fragrâncias. Algo desejável até os dias de hoje. Adoro Shalimar. Então, vocês veem que a partir de então, essa era foi uma era que trouxe movimentação financeira, porque o mundo estava em alta, ainda não tinha havido a quebra da bolsa, que só aconteceria em 1929, então foi uma década de euforia, tanto em termos de uso de roupas diferenciadas, que marcou demais o mundo da moda, roupas mais curtas e muito, muito diferentes, deve-se muito a Chanel por tudo isso e também pelo uso massificado de fragrâncias. Lembram-se que eu disse que as fragrâncias eram toleradas pela aristocracia, agora elas passaram a ser desejadas e atingir um número de pessoas maior, ainda ricas, mas um número de pessoas maior, não era preciso mais ser da aristocracia para ter acesso a fragrâncias, porque o número de fragrâncias crescia, assim como lojas de departamento que vendiam essas fragrâncias. Mas, como tudo que é bom dura pouco, os anos 20 terminaram com a queda da Bolsa de Nova York e com isso afetou todo o hemisfério norte, de forma que o mundo entrou numa depressão muito grande. Essa depressão veio a culminar no ano de 1939, na chegada da Segunda Guerra Mundial. Toda essa depressão dos anos 30 fez com que houvesse uma tristeza muito grande entre as pessoas. Aquela euforia dos anos 20 não cabia mais. Era preciso que as roupas ficassem diferentes, porque como você vai mostrar uma euforia através da forma de se vestir, da moda, se o mundo não estava assim? Se o comportamento social era diferente, se havia uma depressão econômica, as pessoas sem dinheiro, então tudo entrou praticamente em colapso. A sociedade estava colapsando e finalmente chega a Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos até 1945. No pós-guerra, houve uma mudança, porque muitas mulheres, assim como tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, tinham ido para ambientes de empresas, trabalho, indústrias, enquanto seus homens iam para a guerra e lutavam. Portanto, quando eles voltaram da guerra, era preciso que elas vagassem esse espaço. E as mulheres não estavam querendo, elas estavam querendo continuar a trabalhar. Por isso, começou uma campanha muito grande de refeminilização da mulher. E um dos designers que melhor soube fazer isso foi Christian Dior. Dior trabalhou a sua marca em cerca de 11 meses, entre a abertura do ateliê Dior, da casa da Maison, até o lançamento da sua coleção, demorou 11 meses. Nesse meio tempo, ele veio trabalhando com Jean Carle a fragrância que ele queria que fosse lançada ao mesmo tempo junto com a sua coleção. Então, quando foi lançada a coleção New Look, foi lançado junto com o perfume Miss Dior. Olha que inovação!
para aquela época, hoje não é muito, né? Mas naquela época, você lançar o perfume junto com a coleção de roupas foi super diferente. E o New Look, que era uma moda completamente diferente, trazia a feminilidade à flor da pele. As roupas que estavam muito austeras, basicamente terninhos alongados, em cores escuras, cinza, começaram a ficar mais coloridas, não tanto, tá? Mas com saias rodadas, cinturas bem marcadas, e isso, como era uma coleção ultra feminina e foi lançada com um perfume que era Miss Dior, marcava o lifestyle da marca e também da época, a volta da feminilidade dentro da sociedade. A mulher deixava de ser masculina, mas voltava a ser feminina. Obviamente, houve outras fragrâncias fora do âmbito dos designers que foram lançadas, mas também entre os designers. Elsa Schiaparelli com Shocking, ela foi muito forte nos anos 30 e chegou a rivalizar muito fortemente com Chanel. Infelizmente, sua moda era colorida demais para um mundo que estava muito branco e preto, e por isso ela acabou não vingando. Ela fugiu da Segunda Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos e lá a sua moda estava colorida demais, alegre demais para uma época que estava se recuperando da guerra. Houve também Jean Patou com Joy, uma fragrância caríssima que não dava para comprar moda, comprava-se o perfume. Nina Ricci com L'air du Temps, também no pós-guerra, marcando esse acordo de paz entre as nações. O seu frasco mostrava duas pombas entrelaçadas, indicando o desejo da marca e do mundo, que era a paz mundial. Hoje pode parecer coisa de Miss, né? Desejo a paz mundial, mas para aquela época, imagine 6 anos de guerra e depois trazem um perfume e todo mundo queria fazer uso desse perfume que também marcasse o início da paz mundial. Portanto, a perfumaria sempre esteve junto com o estilo de vida, com o lifestyle, com a moda e continua até os dias de hoje. Chegamos à metade do século XX apenas, mas é na segunda metade do século XX que a perfumaria esquenta e se torna uma perfumaria de grande massa, que atinge todas as pessoas no mundo todo. E se você gosta de ouvir a história da perfumaria, fique por aqui porque eu vou trazer num segundo vídeo a segunda parte dessa história moderna da perfumaria. Ou talvez um terceiro vídeo também. Um beijo, queridos, e até nosso próximo encontro.